TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta quarta-feira, 27 de maio, está no ar. Vamos começar esta edição falando sobre uma determinação da Agência Nacional de Saúde. Os planos de saúde estão obrigados a cobrir exames para a Covid-19. O Procon Petrópolis informa aos consumidores sobre o direito a exames e testes para a Covid-19. O Procon fez ainda o levantamento com laboratórios do município para averiguar se está sendo cumprida a normativa 453 de 2020 da Agência Nacional de Saúde, que incluiu testes diagnósticos para infecção pelo novo coronavírus no rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde suplementar. Desde o dia 12 de março, os planos devem oferecer o exame aos consumidores e respeitarem o prazo limite de 3 dias úteis, conforme a Resolução 259 de 2011. Segundo a coordenadora do Procon Municipal, Raquel Mota, a inclusão dos testes para a Covid-19 na lista de exames que devem ser cobertos pelos planos de saúde segue o mesmo padrão de qualquer exame incluído pela Agência Nacional de Saúde. Abre aspas, o médico do plano vai avaliar com o paciente, consumidor, em relação ao plano de saúde, qual o teste mais indicado. A partir do pedido do médico, as operadoras de planos de saúde não podem se recusar a cobrir o teste e exames, sob pena de prática abusiva contra o consumidor, prevista no artigo 30, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, informou Raquel. A Agência Nacional de Saúde esclareceu por meio de seu portal na internet que a cobertura do tratamento aos pacientes diagnosticados com Covid-19 já é assegurada aos beneficiários de planos de saúde, de acordo com a segmentação de seus planos, ambulatorial ou hospitalar. Os artigos 10 e 12 da Lei de Plano de Saúde já previam a cobertura de doenças da Classificação Internacional de Doenças, como é o caso da Covid-19. Vale ressaltar que, para a cobertura, é necessário que o paciente consumidor seja avaliado por um médico que deve emitir a justificativa do pedido do exame e do tratamento, destacou Raquel Mota. No levantamento feito pelo órgão de defesa do consumidor junto aos laboratórios, o preço médio do exame tipo PCR, que só é realizado em hospitais particulares, custa R$ 350. Caso o consumidor tenha feito o exame numa situação de emergência com pedido médico, ele pode ser reembolsado, disse a coordenadora do Procon Petrópolis. E ainda falando de saúde, Petrópolis alterou o protocolo de testes rápidos do novo coronavírus nos 2 pontos de apoio da cidade. A partir de hoje, quarta-feira, a Secretaria de Saúde de Petrópolis vai adotar a alteração do protocolo relativo à testagem de pacientes suspeitos de Covid-19 aqui na cidade. A nota técnica conjunto número 2 de 2020, editada na última segunda-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, Superintendência de Atenção à Saúde, Departamento de Vigilância em Saúde e também pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, traz novas orientações aos serviços de saúde quanto à coleta e realização dos testes rápidos. A partir desta quarta-feira, seguindo determinação do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, todos os pacientes sintomáticos atendidos nos pontos de apoio do Centro e Itaipava, que apresentem quadro clínico compatível com a doença e tenham mais de 7 dias do aparecimento dos sintomas, serão testados. Até o momento, os testes vinham sendo aplicados em classes segmentadas, como pessoas acima de 60 anos, indivíduos internados com sinais e sintomas, profissionais de saúde e de segurança em atividade e seus familiares. Abre aspas, lembramos que os testes vão continuar sendo feitos e a partir de hoje, quarta-feira, vamos testar também
todos os pacientes que derem entrada nos nossos pontos de apoio com indicação de testagem. Indivíduos com quadro clínico atual de sinais e sintomas compatíveis com a doença e que passarem pela avaliação médica com quadro de síndrome gripal, ou seja, que apresentem quadro respiratório agudo caracterizado por febre, tosse, dor de garganta, coriza e dificuldade respiratória, explicou a secretária de Saúde do município, Fabíola Reck. Segundo a secretária de Saúde, pacientes que não se encaixam no perfil exigido não serão testados, sendo encaminhados ao isolamento domiciliar, indicados a buscar atendimento de urgência em caso de necessidade. A implantação do novo perfil de pacientes, descrito na nota técnica, se dá em virtude do aumento no número de casos e da necessidade da Secretaria Municipal de Saúde em estabelecer o perfil de propagação do novo coronavírus no município. Mais de 2.480 testes rápidos foram enviados pelo Estado a Petrópolis na última segunda-feira, ampliando ainda mais o mapeamento dos casos da doença na cidade. E ainda falando de saúde, mas saindo um pouquinho da questão da pandemia, a UBS Caxambu, que teve início em 2019, deve ser entregue até o fim do próximo mês. O prefeito Bernardo Rossi vistoriou as obras da Unidade Básica de Saúde do bairro Caxambu na manhã desta terça-feira. A unidade em obras, desde o ano passado, tem previsão de entrega até o fim do próximo mês. No local, os pacientes poderão contar com a estratégia de saúde da família. Além disso, salas de vacinação, ginecologia, odontologia, procedimentos curativos e farmácia própria já estão em fase de acabamento. A UBS recebeu pintura externa e interna, organização de consultórios e até a próxima semana deve finalizar os trabalhos de parte elétrica e hidráulica. Além disso, todos os banheiros da unidade passaram por obras de adaptação voltadas aos portadores de necessidades especiais e cadeirantes. A unidade vai contar com uma equipe composta por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um dentista e um auxiliar de saúde bucal. E a Operação Alerta Coronavírus segue da seguinte forma. As sirenes móveis reforçam a importância do isolamento social. A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias realizou a Operação Alerta Coronavírus em Correias e em Nogueira nesta terça-feira, ou seja, ontem. As sirenes móveis estiveram nestes bairros reforçando a importância do isolamento social e pedindo que a população use máscaras. A ação reforça o trabalho de prevenção realizado pelo governo municipal com o objetivo de evitar a proliferação da Covid-19. Os veículos passaram pela rua Condessa Barbosa, comunidade do Frias, Calembe e Águas Lindas, com as mensagens de conscientização. Abre aspas. Vamos permanecer nos bairros com as mensagens orientando a população. É importante que os petropolitanos entendam a importância do isolamento social e cumpram com os decretos. Fecha aspas, afirma o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, Anderson Pinheiro. O trabalho dos agentes pelos bairros reforça o trabalho realizado pelas sirenes fixas. Diariamente, os 20 conjuntos do Sistema de Alerta e Alarme de Petrópolis são usados pela Prefeitura para pedir que a população evite sair de casa. As sirenes fixas tocam às 10 horas da manhã, 4 da tarde e 8 horas da noite. Os bairros são Gentil, Buraco do Sapo, 24 de Maio, Alto da Serra, Bingen, Doutor Tozé, Independência, Quitandinha, São Sebastião, Sargento Boining, Ciméria e Vila Felipe. Ontem nós falamos aqui sobre o possível esquema de fraude na saúde do Estado envolvendo os hospitais campanha do Rio de Janeiro. A assessoria de comunicação do governador Wilson Witzel enviou a seguinte nota, vamos ouvir. Abre aspas, não há absolutamente nenhuma participação ou autoria minha em nenhum tipo de irregularidade nas questões que envolvem as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. Estranha-me e indigna-me sobremaneira o fato absolutamente claro de que deputados bolsonaristas tenham anunciado em redes sociais nos últimos dias uma operação da Polícia Federal direcionada a mim, o que demonstra limpidamente que houve vazamento com a construção de uma narrativa que jamais se confirmará. A interferência anunciada pelo presidente da República está devidamente oficializada. Estou à disposição da Justiça, meus sigilos abertos, e estou tranquilo sobre o desdobramento dos fatos. Sigo em alinhamento com a Justiça para que se apure rapidamente os fatos. Não abandonarei meus princípios e muito menos o Estado do Rio de Janeiro. Fecha aspas, palavras do governador Wilson Witzel.
Enquanto os políticos brigam e supostamente cometem fraudes, os números de Covid no país e no estado só aumentam. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já registra 24.512 mortes e 391.222 casos confirmados. 208.117 pacientes estão em acompanhamento. 158.593 pacientes estão recuperados. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até esta terça-feira 40.024 casos confirmados e 4.361 óbitos por coronavírus no estado. Há ainda 1.065 óbitos em investigação. Até o momento, entre os casos confirmados, 31.934 pacientes se recuperaram da doença. Em Petrópolis, até o momento, foram analisados 1.074 casos na cidade. Deste total, 428 resultaram negativo, 514 positivos e 132 estão em análise. Há ainda 78 pacientes internados na cidade, podendo ser casos positivos ou ainda em investigação esperando o resultado do teste. Até o momento, podemos afirmar que Petrópolis tem 155 pessoas recuperadas do novo coronavírus. Infelizmente, já contabilizamos 42 óbitos no município. E agora vamos para as notícias da região Centro-Sul, com o jornalista Lúcio Almeida. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde também você que acompanha o programa original aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, Paraíba do Sul teve um acréscimo nas últimas 24 horas de 8 casos confirmados do novo coronavírus. Como você pode ver no mapa, agora são 138 casos confirmados da doença e os bairros com maior incidência de contaminação é o bairro Palhas, com 14 casos confirmados, o bairro Bela Vista, que possui 16 casos confirmados, e o bairro Santa Josefa e Lavapés, cada um com 12 casos confirmados. Ontem, Beth, a Secretaria Municipal de Saúde começou a testar os agentes de segurança que trabalham na cidade. Os guardas municipais, policiais civis e militares realizaram ontem a testagem rápida no centro de triagem de combate ao novo coronavírus. Beth, ontem estivemos entrevistando o prefeito Josimar Salles, que em meio a esta pandemia pôde trazer uma boa notícia para todos os tririenses. O prefeito informou nessa entrevista que agora Três Rios fará parte do grupo de municípios que recebem a compensação dos royalties do petróleo. Vamos assistir esta entrevista. Três Rios passa a fazer parte da divisão do royalties no estado do Rio de Janeiro. O que representa isso? Esse mês de maio, recebemos o primeiro depósito de R$800 mil da Agência Nacional do Petróleo. No próximo mês, receberemos novamente em torno de 800 mil. Mas, a partir de julho, o município de Três Rios passa a receber em torno de R$1.400.000. Estes valores, de acordo com o valor do barril de petróleo e dos cálculos que são feitos pela agência, o importante é que Três Rios vai alcançar o equilíbrio financeiro. A cidade, como muitas outras cidades, tem um déficit, porque gasta mais do que arrecada. Gasta com saúde, gasta com educação, gasta com obras, gasta com salário de funcionários, com todas as secretarias e com a infraestrutura do município. Mas é muito importante, hoje, que nós conseguimos, através de um processo que nós ingressamos em 2018, logo no início do nosso governo, quando percebemos que realmente a nossa receita era menor, o que entrava de recursos era menor do que a necessidade de investimentos e o gasto do município. Essa conta não fecha. E nós, quando assumimos o governo, e essa conta não fecha há muitos anos, nós assumimos o governo e assumimos o governo também com dificuldades dos gestores, e essa dificuldade em função de todo o momento econômico, principalmente no estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro que não tinha condições sequer para pagar salário dos funcionários. A gente se lembra, recentemente,
A partir de 2015, 2014, 2015, o Estado entrou na maior crise, e aí tivemos obras paralisadas, contratos encerrados, recursos da UPA que não chegavam no município, e isso teve um reflexo em praticamente todos os municípios do nosso Estado. E nós assumimos o governo em 2017, janeiro de 2017, e assumimos também uma situação muito complexa. Mas não cabe a nós ficar reclamando, não cabe a nós ficar acusando as pessoas, jogando a culpa em cima de outros gestores, até porque compreendemos o esforço que todos os prefeitos fizeram para contribuir no desenvolvimento da cidade de Três Rios. Mas é uma situação difícil para quem assume o município. Ter que pagar dívidas, ter que manter as conquistas, ter que fazer as obras que o povo tanto espera, e essa foi a nossa dificuldade. Por isso, ingressamos com esse processo, junto à Agência Nacional do Petróleo, para poder ter direito ao royalties. E agora, nesse mês de maio, começamos a receber o royalties. E é tão importante isso para que a população possa entender, possa compreender que essa conquista, que eu digo histórica, consistente, é para toda a vida. Enquanto o Estado do Rio de Janeiro produzir o petróleo, Três Rios vai receber esse recurso. Beth, a Polícia Federal esteve hoje na casa do ex-deputado Roberto Jefferson, aqui no município de Comendador Levi Gasparian. Segundo informou Roberto Jefferson, os agentes da Polícia Federal foram muito educados, muito gentis, e informaram que estavam atrás de um fuzil não cadastrado que o mesmo Roberto Jefferson teria publicado em uma foto nas redes sociais. Segundo ele, a polícia deixou o local sem levar nada. Estas foram as principais notícias da nossa região e é com você, Beth. Muito obrigada, Lúcia. Amanhã tem mais, hein? E agora vamos falar de Enem. Após ter sido prorrogado na semana passada, o novo prazo de inscrição para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2020, termina hoje, às 23h59. Então, anota aí. As datas da prova ainda estão definidas e deverão ser escolhidas em uma enquete com os participantes a partir do mês de junho. Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do participante no link enem.inep.gov.br/participante. É preciso ficar atento ao prazo para o pagamento da taxa de inscrição, que não foi estendido. O boleto de R$ 85,00 deve ser pago até esta quinta-feira, dia 28, em agências bancárias, casas lotéricas, correios ou pela internet. Sem isso, a inscrição não será validada. Estudantes que tiverem isenção da taxa também devem se inscrever no Enem. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar do clima. A forte massa de ar frio de origem polar que se espalhou sobre o Brasil continua fazendo a temperatura baixar muito no sul e aqui no sudeste e também no centro-oeste do país. Nesta quarta-feira, por exemplo, podem ser observados números ainda menores do que os registrados na madrugada de terça-feira. No Rocio, a Luciana Guinri registrou os termômetros de casa marcando 5 graus logo nas primeiras horas do dia. Já por volta das 8h30 da manhã, a temperatura havia aumentado um pouquinho, atingiu os 7 graus. E a previsão é de que as temperaturas continuem bem baixas, pelo menos até o fim de semana. E vamos falar agora de uma outra operação da Polícia Federal, né? Ontem teve e hoje continuou com outro assunto. Policiais federais iniciaram por volta das 6 horas da manhã de hoje, quarta-feira, em Petrópolis e em Levi Gasparian, o cumprimento de mandados de busca e apreensão em 2 endereços do ex-deputado Roberto Jefferson. Aqui na cidade, os agentes foram até a casa da ex-mulher de Roberto Jefferson, no bairro Valparaíso. A ação faz parte das investigações sobre fake news do Supremo Tribunal Federal. São cerca de 29 mandados de busca e apreensão que foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes e serão cumpridos hoje nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal. O inquérito é sigiloso e foi aberto em março de 2019 pelo presidente do STF, Dias Toffoli, para apurar o uso de notícias falsas para ameaçar e caluniar ministros do tribunal. Vamos dar um respiro agora, dar um tempinho nas notícias, porque eu quero saber o que você está fazendo nesta quarentena.
Bom dia, sou Jomara Iamarino Baroni, moro em Campinas, estado de São Paulo. Estou muito feliz em participar e falar um pouco da minha quarentena. Estou aqui dentro de casa, quando saio uso máscara e higienizo bem as mãos com álcool em gel, lavando bem com água e sabão. E peço muito a Deus que logo, logo tudo isso irá passar. Que Deus nos dê sabedoria de como lidarmos dentro de nossas casas com nossos entes queridos. Tudo isso vai passar, em nome de Jesus. Grande abraço. Muito obrigada, pessoal. Continue, por favor, participando. Manda aí o que você está fazendo na sua quarentena. Vamos compartilhar. Pode servir de inspiração para alguém. Muito obrigada. Bem, voltamos com as notícias de Petrópolis. O mês de maio, na paróquia e convento do Sagrado Coração de Jesus, conta com uma programação intensa e especial. E no próximo domingo, dia 31, às 6 horas da tarde, os frades lançam o Especial com Maria no encerramento do mês mariano. O evento é online e visa promover uma noite com muita música, interação, devoção, espiritualidade, arte e fé. A Paróquia do Sagrado é anfitriã e conta com a parceria da TV Franciscano da província da Imaculada Conceição do Brasil, da Paróquia Santa Clara de Imbariê, Rio de Janeiro, Paróquia São Francisco de Assis, de Duque de Caxias, Paróquia Nossa Senhora do Rosário e do Convento da Penha de Vila Velha, no Espírito Santo, e de outras páginas e grupos no Facebook que aceitaram o convite e irão transmitir em cadeia e ao vivo a live mariana. Bem, agora vamos conferir as notícias de polícia aqui em Petrópolis. P2 recupera em Petrópolis carro roubado há 9 meses em Campo Grande. Um carro clonado que já tinha sido usado em vários tipos de crimes foi apreendido na tarde desta terça-feira pela Polícia Militar no estacionamento de um supermercado no bairro Quitandinha. Um homem de 28 anos foi preso. Segundo a polícia, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. Ele estava acompanhado de outra pessoa que foi colocada no inquérito apenas como testemunha. Pelo número do motor, os policiais descobriram que se tratava de um carro que havia sido roubado em Campo Grande em agosto do ano passado. Os policiais foram alertados sobre a localização do veículo por volta das 5 horas da tarde. Uma equipe da P2 foi ao local e, depois de alguns minutos de espera, conseguiu deter 2 pessoas que entraram no carro. A princípio, na revista pessoal feita em ambos, assim como nas buscas realizadas no carro, nada ilícito foi encontrado. Porém, o veículo foi levado para o pátio da 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde constataram que as placas não condiziam com a numeração do motor. Por meio de levantamentos no banco de dados da polícia, descobriram que se tratava de um veículo roubado. Preso em flagrante, o homem será transferido para o sistema prisional do Rio de Janeiro. O veículo ficou apreendido para ser submetido à perícia técnica. Polícia Militar apreende grande quantidade de maconha na Estrada Mineira. Mais de R$ 6.500 em maconha foram apreendidos pela Polícia Militar na noite desta terça-feira em Correias. O dono da droga conseguiu fugir, porém todo o material foi apreendido e apresentado na 105ª Delegacia de Polícia no bairro Retiro. Ao todo foram recolhidas 480 tiras de maconha de diferentes tamanhos. As embalagens estavam etiquetadas com os valores de R$ 10 e R$ 50. Policiais do Destacamento de Policiamento Ostensivo, DPO de Correias, verificaram uma denúncia anônima de que um homem desceria o bairro da Glória com um carregamento de drogas. O suspeito estava de moto e foi localizado na saída da comunidade na Estrada Mineira. Para escapar da polícia, ele abandonou o entorpecente e fugiu em alta velocidade, retornando para o bairro da Glória. Houve perseguição, mas ele não foi encontrado. Polícia Ambiental chega a Petrópolis, onde identifica a construção irregular em Pedro do Rio. Uma denúncia feita à Linha Verde pelo número 0300-253-1177, através do aplicativo para celulares Disque Denúncia RJ, levou a polícia a constatar uma construção irregular que vinha ocorrendo em uma área de 300 metros quadrados em Petrópolis, aqui na região serrana. De acordo com os agentes, o fato ocorreu nesta terça-feira na rua Guilhermino Martim, em Pedro do Rio. Durante a fiscalização no local, foi observada uma pequena obra emergencial de construção de uma contenção em rua pública que tinha sido destruída após desmoronamento causado pela chuva. Quando questionado sobre a autorização ambiental para a construção,
O responsável pela obra informou não possuir e tampouco sabia se o seu pai tinha qualquer licença. Diante dos fatos e devido à falta de documentação, os policiais procederam à 106ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais. Vale reforçar que em Petrópolis a população pode continuar denunciando crimes ambientais ao Linha Verde através do telefone 0300 253 1177, custo de ligação local, ou ainda pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, enviando fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato. Linha Verde, o Disque Denúncia do Meio Ambiente. Mulher é presa por tráfico pela segunda vez em 15 dias. 15 dias depois de ter sido presa pela Polícia Militar no Vale do Carangola, uma mulher de 20 anos voltou a ser detida no local. Desta vez, ela estava acompanhada de um homem da mesma idade e ambos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. O casal foi localizado na rua Valdemar Vieira Afonso, área dominada pela facção criminosa do Comando Vermelho. Uma equipe de patrulhamento tático móvel Patamo, junto com uma equipe da 7ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, chegou à comunidade por volta das 2 horas da tarde. Ao todo, foram apreendidas 145 cápsulas de cocaína. Os policiais cumpriam uma determinação para apurar o tráfico de drogas no local e, quando chegaram, localizaram o casal em uma servidão. A mulher havia sido detida pela mesma equipe da Patamo em 10 de maio, 3 dias depois da irmã mais velha ter sido presa também pelos mesmos policiais. Um terceiro suspeito conseguiu fugir ao notar a aproximação da polícia. O casal tentou se desfazer da droga jogando a sacola no mato, mas os policiais perceberam a movimentação. Apesar de tentarem correr, ambos foram alcançados, imobilizados e conduzidos para a 105ª Delegacia de Polícia para posteriormente serem transferidos para presídios da capital. E agora uma última notícia. A Secretaria de Educação montou um protocolo de orientação para os pais ou responsáveis por alunos matriculados na Rede Municipal de Educação sobre como proceder em caso de perda do cartão do programa Merenda Certa, de senha ou roubo do cartão. Aqueles que ainda não buscaram o cartão, desde a primeira etapa de entrega, têm até o dia 5 de junho para fazê-lo. A segunda recarga do cartão já foi realizada pela Secretaria de Educação. Desde o início do programa, cerca de 40 mil cartões foram entregues, um para cada aluno, no valor de R$ 70 para a compra de alimentos, que deverão reforçar a alimentação neste período de suspensão das aulas, devido às ações de prevenção ao novo coronavírus. Quem ainda não retirou o cartão? O responsável que não pegou o cartão deve procurar o Departamento de Inspeção Escolar na Secretaria de Educação até o dia 5 de junho, com o documento de identificação. A inspeção entregará o cartão e imediatamente informará o Departamento Financeiro para que o desbloqueio ocorra em um prazo de 24 horas. Perda de senha. Primeiramente, o responsável deverá ligar para o número que consta no verso do cartão. Caso encontre dificuldade em resolver o problema, ele deve procurar a equipe gestora da unidade escolar, que vai entrar em contato com a Secretaria de Educação. Em último caso, o responsável deve comparecer à inspeção escolar para que se faça o bloqueio do cartão e seja feito pedido de um novo, somente se não tiverem êxito nas 2 primeiras tentativas. Perda do cartão. O responsável deve procurar a equipe gestora da unidade escolar. A escola entra em contato com o Departamento Financeiro da Secretaria de Educação. Em caso de roubo, o responsável deve registrar a ocorrência na delegacia e apresentar o registro da ocorrência na inspeção escolar para que seja solicitado outro cartão. E você conhece o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras? Vale muito a pena. São profissionais que entregam suas vidas, seu trabalho com muito amor pelo mundo inteiro. Vamos conferir um vídeo curtinho, vale a pena. Hoje a gente está com atividades de triagem e referência de casos sintomáticos aqui em Vaz Lobo, na zona norte do Rio de Janeiro. A gente começou com atendimento à população em situação de rua, porque a gente entende que essa é a população mais vulnerável entre as vulneráveis aqui no Rio de Janeiro, e a gente tem atuado em articulação com a Secretaria da Saúde. A importância de a gente ter esse trabalho na rua também é fazer um pouco dessa vigilância, não é? Das condições de saúde das pessoas que estão em situação de rua.
Entre as medidas preventivas, o distanciamento social continua sendo a medida mais significativa, a mais relevante, a mais importante. As pessoas estão na rua mesmo, como se nada tivesse acontecendo. Tipo, na minha família não aconteceu, então eu vou fazer. A gente é real. A gente só acredita quando acontece com alguém que você conhece por dentro da família. E por acontecer na família dela e com um amigo, a gente tem a realidade, é verdade. Não saiam de casa. Meu esposo também trabalha em farmácia, tem que ficar lidando com o público o tempo todo. Infelizmente tem que estar na rua, entendeu? Tem que estar na rua. Fico muito preocupada com ele sobre isso. Mas é o jeito, né? Quem pode ficar em casa, fica. Quem não pode, saia. Se cuida. E para você que está acompanhando o programa original, as notícias aí do estúdio, agora nós viemos para a Praça da Liberdade porque vamos falar de um assunto muito importante para a nossa saúde mental. Quando eu digo nossa, de todo mundo, porque por mais forte que a pessoa seja, ela não fica imune a esse momento de pandemia, de isolamento, de afastamento social. Porque afinal somos indivíduos, né? Somos criados para viver em sociedade. Bem, para falar sobre isso, eu converso com a coordenadora da política sobre drogas aqui de Petrópolis, a profissional que vocês já conhecem, a Leandra Iglesias, que é uma profissional assim que eu fico muito tranquila em conversar tudo com ela, porque ela traz essa tranquilidade para a gente. Tudo bem, Leandra? Tudo bem, Beth. Obrigada pela oportunidade de trazer informações, dicas de suporte emocional, manejo do uso de álcool e drogas nesse momento de pandemia, de isolamento social, de solidão até que as pessoas estão vivendo. Então, antes da gente entrar nesse assunto, que é muito importante, com certeza vai servir para você que está nos assistindo, vamos falar um pouquinho do trabalho que a coordenadoria tem feito nesse momento. Com certeza a gente não pode ter aglomeração, então é um trabalho remoto, mas ele existe, né, Leandro? Exatamente. Como plano de ação para 2020, a Sambarcava uma série de programas e todos eles voltados à capacitação, o programa de prevenção à síndrome alcoólica fetal nas maternidades, o programa de prevenção no trânsito, nas escolas. Como esses programas foram todos pausados, não é? Nós estamos fazendo um atendimento remoto. Eu tenho feito várias entrevistas na mídia local para poder oferecer às pessoas informações pautadas em evidência científica acerca não só do uso de álcool e outras drogas nesse momento, mas também dos desajustes emocionais, dos transtornos emocionais que as pessoas estão sendo acometidas. Então, na cidade, os equipamentos de saúde mental, eles que são os CAPs AD e ambulatório de saúde mental, eles estão funcionando no atendimento à crise, focado àquela pessoa, aquele paciente que está em crise, seja ligado a álcool e drogas ou não. Os CAPs, que também não são álcool e drogas, também estão tendo esse tipo de atendimento à crise e atendimento remoto ao telefone e o WhatsApp, para os pacientes que já são dessas unidades e que querem continuar tendo acompanhamento psicológico neste momento. Então, a gente vai até deixar aqui na tela, enquanto você fala, todos os contatos. O pessoal está acompanhando. E qual o horário que as pessoas podem usar esses contatos, o WhatsApp, o telefone? Está sendo de 9 às 18 horas. Então, podem estar em contato. O CAPS AD3, que é a minha pasta, né, álcool e drogas, como você bem disse, nós estamos aqui na Monsenhor Bacelar com uma equipe, claro, reduzida, mas você pode entrar em contato pelo telefone 2246-9198 e você será orientado acerca da sua relação
em abuso ou dependência de álcool e drogas, estando num período em crise, não é? E também aquelas pessoas que estão sendo acompanhadas com medicamentos, o nosso psiquiatra está disponibilizando, mediante agendamento, as receitas, ou seja, então não fiquem sem os seus remédios, não deixe acabar para procurar, não é, novas receitas. Então, os equipamentos de saúde mental dos municípios estão funcionando nesse regime que eu acabei de relatar aqui, de apresentar para a população. Isso o telefone. E o WhatsApp, qual horário? O mesmo horário, o WhatsApp? Você ligando para o fixo, a equipe que te atender vai organizar todo esse agendamento e disponibilizar este contato de WhatsApp. Leandra, a gente sabe da tua experiência com álcool e drogas e outros assuntos ligados à saúde mental. Então, a gente vai deixar um tempo aqui o telefone na tela para esse serviço. Agora, vamos falar genericamente, porque a gente tem visto aí muitas matérias interessantíssimas que falam sobre a Organização Mundial de Saúde. Se eu estiver errada, me corrija, que você com certeza tem a informação certa, que pós-pandemia a maior doença será a depressão. Eu li isso em alguns lugares, em alguns veículos até sério, e eu fiquei muito preocupada. Eu sei que você é uma pessoa que trabalha há anos com isso. Você acredita mesmo que seja isso ou tem exagero? Não, em absoluto. Pesquisas já estão demonstrando e apontando um aumento 3 vezes maior da depressão. Nesse momento, pós-pandemia, outros transtornos poderão vir, como principalmente o estresse pós-traumático para os profissionais de saúde. Isso está sendo uma preocupação da Organização Mundial da Saúde e da Organização das Nações Unidas, alertando os governantes, os gestores, que prestem atenção nesse desajuste emocional que está acontecendo hoje, durante esse período de pandemia e o que virá depois. Então, aumento da depressão, aumento do suicídio, aumento da violência doméstica, do abuso contra crianças e adolescentes. Então, o aumento da ingestão de álcool e outras drogas, que depois, no final, a gente vai falar mais um pouquinho. Mas, enfim, esses transtornos mentais, esses distúrbios emocionais, como a depressão, a ansiedade, a insônia, o medo, isso está aflorado, isso está num índice bastante elevado e, como eu falei, já com pesquisas apontando que a depressão triplicou durante esse período. Então, resumindo isso aí que você falou, baseado, claro, em dados da Organização Mundial de Saúde, das Nações Unidas, então a sequela da pandemia do coronavírus vai trazer mais vítimas do que a própria pandemia. De certa forma, é um comprometimento emocional que, neste momento, você não vai ver muito claro, não é? Mas você imagina, e não é difícil de imaginar, as crianças isoladas dos amigos. Por que não pode voltar às escolas? Porque não tem como você separar crianças e adolescentes, eles já são, por natureza, inquietos, eles precisam estar em agrupamentos. Então, os idosos sofrendo, porque já é uma categoria que já fica mesmo um pouco à deriva da sociedade, né? Os idosos, eles estão mais isolados. Os adolescentes que não estão cumprindo as orientações, eles acham que isso é fake, né? Que é exagero, mas não é. Então, nós estamos com um problema muito sério, que é realmente o estado emocional das pessoas durante e após a pandemia, não é? É um tema bastante delicado e que a gente tem que se preocupar, sim, e se preparar para receber essa população que virá completamente descompensada emocionalmente. Bem, a gente falou aqui dos problemas, mas a gente tem que trazer também um pouquinho de solução. Qual a dica, qual a sugestão com a experiência que você tem, que você dá para as pessoas que, não aquelas pessoas em crise, porque em crise já tem que procurar ajuda, como você falou aqui no início, tem telefone, um médico, ou quem já toma remédio, mas aquela pessoa que nunca teve um problema, que o problema está aparecendo agora por conta de ansiedade, quando ela sentir que está ficando ansiosa, está perdendo o sono, que ela já está pensando coisas que não pensava antes,
E aquelas pessoas que estão começando agora a ter um certo transtorno, que ainda não foi diagnosticado, porque nem ela sabe que tem, o que elas podem fazer para amenizar? O que elas... Aquela pessoa em casa, assim, com a sua experiência, o que elas podem fazer para ficar mais tranquila até isso tudo passar? Então, obrigada pela pergunta. A Coordenadoria Municipal de Políticas sobre Drogas elaborou uma cartilha de manejo do uso de álcool e outras drogas em tempos de pandemia, em que eu falo também sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre o medo, sobre as ideias suicidas, e a cada item eu vou dando a dica. Ansiedade, por exemplo. Quem de nós não tem ansiedade? E a ansiedade vai afetar várias áreas da nossa vida, vai afetar a alimentação, então pessoas que vão comer mais e observar que estão comendo mais por conta da ansiedade, pessoas que bebem e bebiam só fim de semana, estão bebendo durante a semana também e aumentando o seu consumo aos fins de semana, porque está em casa, ele não está saindo, então isso traz também uma depressão. Então, assim, por exemplo, para a ansiedade, a minha recomendação primeira é respirar. As pessoas normalmente respiram, o ansioso respira pela boca, não respira pelo nariz. Então é muito importante que você faça uma respiração profunda, inspirando pelo nariz e expirando pelo nariz, lentamente, contando mentalmente de 1 a 6. E você vai enchendo todo o seu pulmão até que toda a capacidade pulmonar está cheia. Você trava um pouquinho essa inspiração e depois você expira pelo nariz e faz isso numa sequência de 5 respirações. Pode fazer 3 vezes ao dia, principalmente antes de dormir e também naqueles momentos em que você já se apercebe com os sintomas da ansiedade, seja o aumento dos batimentos cardíacos, seja aquele enjoo, aquele mal-estar que dá no estômago, seja o suor nas mãos, seja as ideias confusas. Então, primeira coisa, respirar. Respirar é fundamental nesse momento. Outra recomendação... Você querer te cortar para a segunda recomendação, isso é muito importante, você falou, você estava falando, eu estava fazendo aqui, ó, quietinha minha respiração. Então, já vou te dar uma tarefa. Já vou te dar a tarefa quando você chegar em casa, você vai botar o seu celular assim deitado, vai gravar um vídeo sem máscara, ensinando as pessoas a respirar. Você vai fazer isso em casa, né? Que aqui tem barulho, aqui não pode tirar máscara. Você vai mandar, eu vou mostrar amanhã, porque olha, funciona, você estava falando, eu já estava aqui fazendo. Não, funciona sim, é bastante eficaz. Por quê? Porque com a respiração profunda somente pelo nariz, você oxigena o cérebro. E quando você oxigena o cérebro, você minimiza a perturbação, o ruído cerebral que a ansiedade promove. Guardar o vídeo para amanhã. Desculpa te interromper, agora a segunda que você ia falar. Então, a segunda é a meditação. E a meditação, Beth, não é não pensar em nada. A meditação, você escolhe um ponto fixo. Pode ser, por exemplo, eu estou aqui agora olhando para o tronco daquela árvore. Eu vou escolher um ponto fixo e eu vou respirar pelo nariz, vou perceber que os pensamentos vêm, eu identifico esses pensamentos e deixo que os pensamentos se vão. Então, o pensamento vem, eu identifico e ele vai. Você não se fixa em pensamento nenhum, você se fixa somente na sua respiração. Isso também ajuda a equalizar as substâncias neuroquímicas, o que acalma. Já é o vídeo para sexta-feira. Tá eu bem. só estou arrumando trabalho, tudo vai Sem descansar problema, da quarentena. sem problema, é o que eu estou fazendo. E mais o quê? Que a gente pode ajudar o pessoal? E aí eu gostaria de alertar sobre a questão das drogas, que é a minha pasta principal aqui no município. Tem aumentado o número de apreensões. Eu não sei se você acompanha o programa todos os dias nas notícias de polícia. 95% das notícias, apreensão. Tem aquelas de violência doméstica, claro, mas a apreensão de drogas. Quer dizer, eles estão aprendendo muito mais, sinal que está subindo muito mais, né?
Olha, muito relativo. Está É. muito difícil adquirir o produto, principalmente as drogas ilegais. É das ilegais que eu tô As falando. ilegais, a maconha, a cocaína, então não está tão fácil assim, a qualidade está horrível, então tem que prestar atenção porque você não sabe a origem daquilo que você está cheirando, você não sabe a origem daquilo que você está fumando, tudo misturado, não é? Mas a droga legal, que é o álcool e o tabaco, são dois alertas que a gente precisa fazer, porque essas substâncias todas, elas debilitam o sistema imunológico. Então, diminui a sua resistência ao vírus, ao coronavírus. As pessoas devem estar fumando mais, né? Porque a ansiedade deve dar vontade de fumar. Pois não sei, é. nunca fumei, eu estou deduzindo. E aí não seria o momento de parar, por exemplo? Então, uma outra dica em relação ao cigarro é que a fissura do cigarro, ela leva 6 minutos. Se você tiver vontade de fumar, você diz para o seu cérebro, não vou te dar agora, dura 6 minutos. E aí você procura se distrair, bebe água gelada, faz talinhos de cenoura crua e deixa eles expostos para que quando vier a fissura você triturar essa cenoura. Beba limonada, que é também bastante bom para a depressão. E aí esse cigarro vai adiar, daí a 15, 20 minutos é que virá uma nova fissura. E você vai fazendo assim, é uma luta, não é fácil, mas ao final do dia você vai ver que você reduziu a sua quantidade de cigarro, não é? O que o seu pulmão agradece, porque é o órgão mais afetado nesse momento pelo coronavírus, né? E quanto ao álcool, é observar os seus hábitos. Se você tinha um hábito de beber só os fins de semana e você está bebendo todos os dias, preste atenção, porque é uma ilusão. O álcool é uma substância que ela deprime o sistema nervoso central. Então você tem a primeira meia hora uma ilusão de que você vai ter um alívio, só que é uma meia hora e na verdade ela deprime, o que também diminui a sua resistência contra o vírus do Covid-19. Dicas ótimas. A Leandra, sempre quando ela vem no programa, eu arrumo um serviço para ela, então vou ficar aguardando os vídeos, depois eu vou te passar a lista e eu tenho certeza que você em casa vai prestar atenção, porque são dicas ótimas, ela é muito didática, isso vai ajudar, porque todo mundo precisa de ajuda. Todos nós precisamos. Não adianta, por melhor que esteja a cabeça nesse momento, a incerteza deixa todo mundo ou ansioso, ou nervoso, ou desanimado, porque cada dia que a gente acorda são mais e mais notícias, tanto na área de saúde e no Brasil, infelizmente, um momento político muito instável. Então, as pessoas ficam sem saber para onde ir, né? Essa é uma outra dica, evite o excesso de informações, filtre muito bem a origem, a fonte, a fidedignidade, a fidelidade dessas informações. E você falou na hora de acordar, eu tenho ouvido muitas queixas, inclusive eu mesma, na primeira quinzena desse isolamento, eu sofri de insônia. Então, a insônia é também desgastante, ela debilita o sistema imunológico porque você não descansa. Então, você viu que você está com dificuldade de dormir, não tenha estímulos de televisão, não ligue a televisão, se afaste do celular, né? Largue o celular em meia hora, 40 minutos antes de você dormir, pratique a respiração antes de dormir e se você precisa, né? As pessoas que são acostumadas a dormir com televisão, então que sejam filmes leves, que sejam séries leves, que você coloque uma música instrumental, sem letra, de preferência com sons da natureza, pássaros, água, cachoeira, isso ajuda a relaxar. Levante-se, não fique fritando na cama, levante-se, tome um leite morno ou um chazinho quente e volte a dormir, faça as respirações e com certeza você melhorará a qualidade do seu sono. Leandra, muito obrigada, eu sabia que seria muito produtivo, sempre é, e nesse momento especial que a gente está precisando muito desse amparo da saúde mental, a gente precisa, não adianta, tem pessoas que falam assim, isso é bobagem, está tudo normal. Não está tudo normal, não tem como estar normal o que a gente está vivendo, porque tem gente que está achando que não está acontecendo, porque não foi um parente, não foi um amigo, mas as coisas estão acontecendo e acaba afetando todo mundo. Só essa pessoa for não sei se o nome certo é
sociopata ou psicopata, só se for uma pessoa que não tem emoção para não estar sendo afetada. Eu não sei qual o nome que dá, quando a pessoa não tem emoção nenhuma. Aí a gente fala que é desprovido de sentimento. Mas então não as tem pessoas um termo que são assim? É um transtorno de personalidade. Porque Pode é ser um impossível não ser psicopata, tocada. um psicótico, não é? Que é desprovido de sentimento. Não tem como não sentir. Então, como eu acho que a maioria, né? A gente acredita que a maioria da população do mundo tem sentimento, então para mim está todo mundo sentindo. Sem dúvida, todos estamos impactados e o que se tem comentado é que após tudo isso não voltaremos a um normal, será um novo normal. Novo normal. Depois de passar por tudo isso, não tem como ser como antes. Leandra, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Desde já vou agradecendo aqui os vídeos, você vai poder acompanhar, não sei na ordem, ela vai mandando, a gente vai mostrando para você. Porque vai ser de muita ajuda mesmo. Com prazer. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a presença. O programa original desta quarta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Até lá. TVC 16. Aqui você se vê.